prazer, me chamo Ellen Carissa e eu vim compartilhar com vocês alguns objetivos essenciais que o nosso trabalho visa alcançar em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Primeiramente, queremos reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos climáticos e catástrofes naturais. Isso significa trabalhar para que as nações estejam melhor preparadas para enfrentar os desafios que são impostos pelo clima. Também é importante integrar medidas de mudança climática nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Isso garantirá que cada país leve em conta o impacto ambiental às suas decisões de longo prazo. Além disso, buscamos melhorar a educação e a conscientização sobre a mitigação. Mitigação, no contexto das mudanças climáticas, se refere às ações ou estratégias que são impostas ou para reduzir ou para limitar os efeitos dos gases de estufa na atmosfera. Melhorar também a adaptação, a redução de impactos e os alertas precoces em relação à mudança climática. Investir em conhecimento, capacitação humana e institucional é crucial para que a gente enfrente essas questões de maneira eficaz. Outro objetivo importante é implementar o compromisso dos países já desenvolvidos. Conforme a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a UNFCCC, e mobilizar 100 bilhões por ano a partir de 2020, para que assim após a necessidade dos países em desenvolvimento. Por fim, queremos promover mecanismos que facilitem o planejamento e a gestão eficaz das mudanças climáticas dos países que são menos desenvolvidos, que focam em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Garantir que todos tenham a capacidade de se beneficiar desse esforço é fundamental para que a gente tenha um sucesso global. Essas ações são fundamentais para que a gente construa um futuro mais sustentável e resiliente para todos. Bom, o clima nada mais é do que o conjunto de características e dinâmicas atmosféricas de determinada região analisada em um extenso período de tempo. Cada clima presente no nosso planeta é caracterizado por elementos como temperatura, radiação solar, umidade do ar, precipitação e ventos. Por que o clima está mudando e no que? O clima está mudando principalmente devido ao aquecimento global, que é causado pela concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Gases como o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano são gases que retêm o calor do Sol, fazendo com que a temperatura da Terra aumente. Esse fenômeno é causado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, que liberam grandes quantidades de CO2. Além disso, atividades humanas, como desmatamento e agricultura intensiva, influenciam no aumento desses gases. As consequências das mudanças climáticas são variadas e afetam o mundo inteiro. Elas incluem o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos como furacões e secas, mudanças nos padrões de precipitações e impactos significativos na biodiversidade e nos ecossistemas. Você sabia que o mar é um fator importante quando estamos falando de combate às alterações climáticas? O mar é incrivelmente bom em absorver o dióxido de carbono e mantê-lo nas profundezas do oceano. Esse processo ocorre quando os fitoplânctons absorvem dióxido de carbono durante seu crescimento, e animais, como os grilos, por exemplo, comem eles e mantêm esse dióxido de carbono na cadeia alimentar até que algum animal morra. Existem áreas que são protegidas pelas marinhas, e essas áreas são denominadas santuários oceânicos. Esses santuários oceânicos são áreas onde se tem a preservação de animais que estão em extinção, como por exemplo os peixes e mariscos. Eles são de grande importância para o clima e principalmente para a biodiversidade. Então, quando falamos de combate às alterações climáticas, é importante nós citarmos os santuários oceânicos, porque nós cuidarmos desse ambiente é importante para nós combatermos o mal que vem nos perseguindo há muito tempo. Oi, eu tô aqui com a Rayane. Rayane, o que você acha que nós como sociedade podemos fazer para desacelerar o aquecimento global? Eu acho que desmatar menos, tentar reciclar o máximo possível, tentar evitar a emissão de gases poluentes ao meio ambiente e muitas coisas mais as pessoas não vão querer fazer, principalmente as empresas. Tá certo, muito obrigada. Oi, professor, está aqui com o Eduardo Marques. Professor, o que você acha que nós como sociedade podemos fazer para desacelerar o aquecimento global? A gente pode contribuir, né, reduzindo as emissões de gases, né, a partir de um consumo mais consciente, né, de uma
uma produção também mais consciente, consumindo produtos de empresas que tenham essa responsabilidade, né, se informando sobre as empresas que têm essa responsabilidade socioambiental, socioeconômica, né, e assim, engajando outras pessoas, levando informação, levando conhecimento a outros lugares, certo? Aos poucos você muda o local para interferir no global. Tá certo, muito obrigada. Oi, eu tô aqui com a Bruna. Bruna, o que você acha que nós, como sociedade, podemos fazer para desacelerar o aquecimento global? Eu acho que a sociedade poderia utilizar mais das placas solares, porque assim reduziria o nível. Ótimo, muito obrigada. Que medida podemos tomar para desacelerar o aquecimento global? O que é mais viável para os governos dos países fazerem em meio às mudanças climáticas para evitar mais catástrofes como a do Rio Grande do Sul? Como eles podem reparar os danos já causados pelo aquecimento global? Meu nome é Cassiano Ricardo, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Camocim. Leciono no curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental. Bom, essas 3 perguntas, para que elas fiquem melhor esclarecidas, a gente vai entrar agora em alguns conceitos básicos sobre clima, sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, que é mudança climática, ok? Vamos às perguntas. Que medida podemos tomar para desacelerar o aquecimento global? Como eles podem reparar os danos já causados pelo aquecimento global? São essas 2 perguntas, nós vamos responder todas juntas. Por quê? Porque quando a gente fala em processo de desaceleração, ou seja, desacelerar ou reparar algum dano já causado pelo aquecimento global, a gente está trabalhando de coisas que algumas ações são muito parecidas, né? Só que a gente se coloca de frente para um desafio muito grande. Por que é um desafio grande? Porque vai exigir esforço coordenado em escala global. A sociedade ela vai ter que trabalhar de uma forma integrada, vai ter que falar a mesma língua, vai ter que abrir mão de vantagens próprias. Cada país vai ter que abrir mão, cada país vai ter que entrar em acordo com o outro, ao invés de pensar só no lucro. Então, por isso que a gente fala de grande esforço, um esforço que coordenado, conjunto, e isso é complicado. Mas se eu quero desacelerar e ainda quero recuperar o que já foi degradado, o que já foi danificado, aí eu vou ter que ter essa coordenação. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, tá? E existem 3 palavras que são fundamentais nesse processo todo, que é a mitigação, adaptação e resiliência. Esses são conceitos fundamentais para que a gente possa enfrentar os impactos atuais e os impactos futuros da mudança climática. Mitigação, adaptação e resiliência. Ok? Cada ação, desde a redução das emissões, que é o que, quando a gente fala em reduzir as emissões globais de gases estufas, a gente está falando de um processo de desacelerar. Então tá ligado ao processo de desaceleração do aquecimento global. Bem como de restauração do ecossistema, de restaurar aquilo que já foi danificado. Vai contribuir para um futuro mais equilibrado e mais sustentável. Só que eu tenho uma crítica aí que eu vou responder na segunda pergunta que ainda não foi respondida, que é a questão da sustentabilidade dentro de um sistema baseado na exploração. Nós vamos falar sobre isso, ok? Mas a gente precisa mitigar, adaptar, a gente precisa tornar os espaços mais resilientes, para que a gente consiga desacelerar e reparar aquilo que já foi danificado. Então a gente precisa de quê? Qual que é o grande desafio? Coordenar mundialmente esses esforços. Porque são ações que exigem de uma colaboração entre governos, entre o setor privado, entre as ONGs e entre os cidadãos. Se essa galera toda não tiver unida, trabalhar em conjunto, pensando realmente em frear, em desacelerar o processo de mudança climática, de aquecimento global que está ocasionando as mudanças de clima e consequentemente, catástrofes como aquela que ocorreu no Rio Grande do Sul e tantas outras no mundo, nós não vamos conseguir. Eu acho que o grande problema é essa coordenação, esse trabalho conjunto, tá? Porque senão nós não vamos conseguir frear o aquecimento global e não vamos conseguir mitigar os impactos adversos ocasionados por esse processo de aquecimento global. Então, vamos pensar aí nesse esforço conjunto. O tempo para a inércia acabou. Precisamos dar voz ao planeta que clama por socorro. O planeta pede por carinho e cuidado, e é nosso dever atendê-lo.